células são ultra especializadas no nosso corpo. Elas também são fundamentais para que a gente entenda a G6PD. Então, além dessas características básicas, nós temos o quê? Células que não possuem mitocôndria e elas não possuem núcleo. Então, elas são ultra especializadas e muito especiais. E aí vem a pergunta, duas perguntinhas para a gente. Como as nossas hemácias se defendem de radicais livres e como o sistema antioxidante age ou reage frente ao estresse oxidativo. E para a gente responder essas perguntas, nós temos que entender G6PD. Nós não entendermos G6PD, a gente não responde essas perguntas corretamente. Tá? Então, esses gráficos, essas tabelas, elas nos ajudam muito a entender isso. Mas elas assustam, porque elas são extremamente complexas. Então, a gente vê a G6PD logo no começo dessa cascada toda. Então, a nossa função aqui, o que é? Simplificar isso. Então, a gente vai simplificando para tornar mais palatável, né? Então, se nós formos pegar especificamente para a hemácia, para o sangue, a importância da G6PD está aqui no começo, tanto para a produção de energia, quanto para a função antioxidante. E nós fomos analisar a função antioxidante básica, aí nós chegamos na tabela ou no gráfico que é o melhor para a gente entender. Então, todo ozonioterapeuta, todo mundo que lida com terapia oxidativa tem que entender muito o gráfico. Então, aqui começando da direita para a esquerda dos slides. Não importa qual seja o agente agressor. O nosso corpo, a nossa hemácia, vai ter que lidar com o radical livre. E aqui, o exemplo de radical livre é o peróxido de hidrogênio. Quando ele é formado, alguém tem que neutralizar. Quem é esse alguém? Sistema antioxidante primário, aqui representado pela glutationa. Só que uma vez que ela neutraliza esse radical livre, ela, por sua vez, se oxida. Ela precisa ser reconduzida novamente à sua função neutra. Quem faz isso? NADPH. Só que quando ele faz isso, o que acontece com o NADPH? Ele se oxida. Então ele precisa ser reconduzido à sua forma neutra. Quem faz isso? G6PD. Então olha a importância da G6PD. Ela é a ressuscitadora mor de todo o meu sistema antioxidante. Se eu não tenho G6PD, o meu corpo e a minha hemácia não vão funcionar direito, vão ficar vulneráveis. Tá? Então, resumindo, G6PD funcionando muito bem, eu vou ter sistema antioxidante funcionando muito bem. Se todos funcionarem bem, eu tenho o que todos nós desejamos para nós e para os nossos pacientes. Respiração celular adequada, terreno biológico favorável, energia, saúde e qualidade de vida e a palavrinha mágica do nosso feto, longevidade. Tudo certo? Mais para frente. Definição e características. Então, esse é um artigo que, apesar de ser de 2009, 2010, eu sempre trago nas minhas apresentações, porque ele é um artigo conceito. Então, o primeiro conceito que ele traz para a gente é esse aqui. O G6PD é uma enzima encontrada em todas as células do corpo. Tem muita gente que acredita que ela é a prioridade das hemácias, mas não, ela está em todas as células do corpo, sendo praticamente a única fonte geradora da ressuscitação do NADPH. Então, olha a importância dela para o nosso sistema de defesa. Segundo o conceito básico, é óbvio, nos glóbulos vermelhos, como vocês viram nos slides anteriores, ela está lá em cima. Não há produção de energia, não há sistema antioxidante se eu não tiver G6PD. E como último, aqui com 14 anos quase de atraso, são 400 milhões de portadoras de deficiência no mundo naquela época. Tá? Definição, aliás, origem da deficiência da G6PD. Então, os livros, os artigos não classificam dessa maneira, mas didaticamente eu coloco desse jeito porque fica mais fácil de nós entendermos. Adquirida e a parte genética. A genética, o que é? É uma doença metabólica hereditária ligada ao cromossomo X. Rápida revisão aqui,
Nós, seres humanos, temos 23 pares de cromossomos e 22 somos iguais. No 23º dá a diferenciação. E o cromossomo tem esse aspecto de X com braço curto P e braço longo P. A deficiência genética da G6PD é uma mutação do cromossomo X no braço longo, lá no locus 28, ou seja, na extremidade dele. Lembrar que são mais de 300 variantes dessa deficiência. Se eu for pensar na adquirida, aí pelos próprios gráficos que a gente colocou, é fácil de entender que nós estamos diante de duas coisas: ou excesso de consumo, ou então deficiência de renovação do estoque. Vamos mais para frente aí um pouco. Histórico e particularidades: Pitágoras não conhecia G6PD, mas ele sabia que determinados alimentos encadeavam crises, e hoje nós sabemos que é a deficiência da G6PD. O gene da G6PD foi clonado e sequenciado em 1986 e ela é uma proteína com mais de 514 aminoácidos. Esse é um outro assunto que ainda está em interrogação, porque nos artigos e nos livros ainda não existe fatores que influenciam, interferem ou regulam a expressão da enzima de uma maneira muito coesa, muito, vamos dizer, ordenada. Então, de novo, didaticamente, eu coloquei dessa maneira. Nós temos fatores que estimulam, temos fatores bimodais e fatores inibidores. Os que estimulam, insulina, dexametasona, hormônio da tireoide, temperatura de acima de 25 e pH alcalino, além de magnésio, zinco, que ainda estão em estudos, apesar da gente já estar desde 1968 analisando esses dados. Mas esse é um assunto que ainda precisa ser melhor revisto na literatura. Falha na função do G6PD, nós acabamos de ver, tanto para o organismo quanto para as hemácias, nós vamos ter queda de produção de energia e falha no sistema antioxidante. Como a sua deficiência afeta o nosso organismo? Tá? Então, essa é outra pergunta que fazem muito aí nos grupos de WhatsApp. Então, classicamente, a gente pode dividir em recém-nascidos e os adultos. Adulto, entre aspas, com essa cara infantiloide, por quê? É uma diferença muito grande. Os 3 anos de idade para frente é tudo mais ou menos igual. Recém-nascido é outra coisa. Então, no recém-nascido, existe uma icterícia violenta, tá? Que vai levar a uma encefalopatia aguda, que até recebe um nome específico chamado de Guernica. Mas o tratamento é um tratamento básico de qualquer icterícia de recém-nascido. Fototerapia, transfusão sanguínea. Fez isso, resolve o problema. Nos adultos, quando os sintomas se desenvolvem, eles vão incluir o quê? Febre, urina escura, dor abdominal, dor nas costas, fadiga, icterícia, formação de cálculos. E a maioria das pessoas se recupera em poucos dias sem tratamento. Então, aquela ideia que todo mundo acha que vai morrer, vai ficar com sequelas e tudo, a literatura aponta que não é a realidade. Tudo certo? Mais para frente aí, mais conhecido sobre esse tema. Significado clínico, essa é outra perguntinha top do WhatsApp. Tá? O que significa se eu tiver G6PD aumentada ou G6PD diminuída? G6PD aumentada não tem significado patológico. Ela é encontrada nos recém-nascidos, pode ser encontrada em situações com predomínio de hemácias jovens, mas sem significado patológico. Ao passo que a G6PD diminuída é tudo que a gente acabou de ver até agora. Ou seja, você está diante ou do portador da mutação, ou o que é mais comum no dia a dia, diante de um estresse oxidativo que está consumindo a G6PD de uma maneira que ela não consegue ser reciclada. Então, agora, se eu juntar o conhecimento que nós adquirimos até agora, ou seja, isso aqui, lidamos com terapias oxidativas, sabemos que o ozônio é o segundo ou terceiro mais potente oxidante da Terra. Então, aí dá para entender um pouco por que os ozonioterapeutas, os ozoniologistas ainda têm uma certa medo desse ser. Mas isso continua não explicando por que os outros, inclusive quem mexe
com terapias oxidativas não se preocupam com isso. Então, o que eu fiz? Fui atrás de conhecimento, de tentar entender quais são as diretrizes da Sociedade Brasileira de Oxigenoterapia Hiperbárica, o que o Conselho Federal de Medicina fala sobre oxigenoterapia hiperbárica, um olhar específico na G6PD. E aí a gente cai de costas mesmo. Porque se você for ver lá nas diretrizes, contraindicações absolutas ou contraindicações relativas, não fala nada sobre isso. E aí? 2 pesos, 2 medidas, né? Uns se preocupam muito, outros não se preocupam. Então, como é que a gente vai entendendo isso? Vamos tentar ver como é que a gente faz o diagnóstico das deficiências do G6PD. Então, classicamente, nós temos 3 maneiras. E as duas, né? É o exame de sangue e o teste do pezinho. E entrou, ultimamente, um aparelhinho que a gente não vai falar muito, que ainda falta a comprovação científica de que ele realmente entrega o que ele promete. Vocês vão aprender comigo aqui que o mais importante é isso aqui. Foco no seu paciente. Tá? E aí nós vamos entender por que isso. Então, passando rapidamente, exame de laboratório, é assim que eles fazem a dosagem no laboratório, não precisa de jejum, e o exame custa aproximadamente R$50, em torno de $9 nos dias de hoje. Então também não é uma sangria desatada para o paciente pedir exame para quem quiser pedir. O teste do pezinho, lembrar que ele é uma triagem neonatal biológica, mas na realidade ele é um exame que ele é muito mal conhecido. Todo mundo fala, mas pouca gente conhece. Do ponto de vista de história, nasceu nos Estados Unidos lá em 1960, em 1970 o Dr. Benjamin já tinha trazido para o Brasil, e ele se tornou obrigatório no Programa Nacional de Triagem Neonatal em 1992. Ou seja, as pessoas com 30 anos para menos, obrigatoriamente, já fizeram o teste do pezinho na maternidade. Só que a pergunta que fica é, será que o teste do pezinho detecta a deficiência da G6PD? E a resposta para isso é depende. Depende do quê? Depende de qual teste do pezinho nós estamos falando. Se é do teste do pezinho básico ou do ampliado. Por quê? Porque o básico, que é aquele inicial, não detectava. Olha as 6 doenças. O teste do pezinho ampliado, sim. Esse detecta a deficiência da G6PD. Mas olha a data que ele foi colocado no Sistema Nacional de Triagem Neonatal. Então, hoje, somente as crianças com 3 anos de idade para menos é que realmente fizeram esse teste, antes só por demanda. Só para terminar esse assunto, são 4 os testes do pezinho hoje, depois vocês analisam isso com calma. Níveis braços de ocorrência, o que tem que fazer? Realizar a dosagem no sangue. Lembre-se, o teste do pezinho é um triador, ele não é para diagnóstico, ele tria e levanta a bola. Certo? Mais para frente aí um pouco. Outro assunto também que a gente vai falar que é mal entendido é sobre isso daqui, contraindicação. E como a gente já viu, se eu perguntar qual é a contraindicação dos profissionais de saúde da parte da G6PD, eles não vão saber. Se eu perguntar aqui para vocês na sala, todos vocês apontam o dedo direto para o ozônio. Por quê? Porque a literatura do ozônio é pródiga em fazer isso. Ou seja, contraindicação absoluta, principalmente lá nas declarações de Madrid, desde 2010. Só que na realidade, será que essa é a única contraindicação? Ou isso é tudo, isso aí mesmo? Então, de novo, vamos dar uma olhada no conhecimento, procurar naqueles artigos, em todos os sentidos, em relação a essa parte de contraindicação. E aí, o que a gente percebe? Mapas, por exemplo, com incidência de população com maior prevalência da deficiência genética da G6PD. Nós temos, por exemplo, olha isso aqui, 1996, site g6pd.org voltado exclusivamente para emitir informações sobre esse tema. No Brasil, nós temos uma mãe que cuida do G6PD. Nós temos, por exemplo, questionários muito bem feitos por secretarias da saúde
essa do Distrito Federal, nós temos associações que trazem lista de produtos que desencadeiam crise de G6PD, é desconhecido da maioria de nós. Então, aqui perguntas básicas. Meu filho está com o teste do pezinho alterado para deficiência da G6PD. Devo me preocupar? Não. G6PD não é uma doença grave, você precisa só seguir algumas orientações. Se eu for pegar, por exemplo, aqui a orientação ao paciente com deficiência da G6PD, forma mais eficaz de evitar o contato com determinados medicamentos e alimentos que levam a sintomas. São mais de 60 substâncias que podem desencadear crise, igual vocês pensam do gasosônio medicinal. Então, lá no site g6pd.org, ele classifica. Estou correndo. Olha aqui. Paracetamol, dipirona, hidroxicloroquina, cloroquina, AS, pirídio, sulfazo de metileno, clavecol, vinho tinto, água tônica, pode desencadear crise de G6PD. E aí? Por que essas informações se tornaram tão relevantes no dia a dia da gente? Porque se eu perguntar para vocês agora como fazer o diagnóstico da G6PD, a resposta é clara. A clínica é soberana. Os exames são complementares, não o contrário. Tá? Se mesmo assim, analisem o seu paciente. Incluam no seu questionário de primeira visita as perguntas básicas. De onde você vem, já teve contato com essas substâncias. Se ele teve alguma reação, tudo bem, vai lá e colhe o exame. Caso contrário, não. Entenda o estresse oxidativo do seu paciente. Por isso que aqui também já foi comentado. Não existe protocolo em ozonioterapia. Protocolo para tratar câncer de mama não é igual para duas pacientes. Uma paciente que acabou de receber o diagnóstico, está em estresse oxidativo, está. Agora compara ela com aquela que está 1 ano e meio em tratamento, 3 cirurgias, radioterapia, quimioterapia, acaba de receber uma notícia de que não está funcionando o tratamento. Estresse oxidativo das duas são completamente diferentes. Se você usar o mesmo protocolo, para as duas não vai dar certo. E aí não é culpa do ozônio. Então, mesmo assim, está em dúvida, vai lá, pede os exames, eles são complementares. Então, agora, a gente já sabe quais são as indicações e finalizando, é isso aqui, conhecimento libertador. Mas a ideia de trazer esse conhecimento para vocês aqui é muito simples. Conhecimento traz responsabilidade. Então, usem isso para ter respeito, ter cuidado, ter atenção, mas não precisa ter temor contra esse tema. Tá? Então, eu vou deixar os meus contatos com vocês e eu agradeço pela atenção.